Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma aula do Com Deus. E hoje nós estamos na nossa quinta e última aula. Parabéns para você que persistiu e ainda está fazendo Com Deus. Parabéns para você. E hoje nós vamos falar da nossa última união, que é a união de corpo. Como é que a gente pode unir o nosso corpo ao corpo de Cristo, que é a igreja? Lá em Colossenses 1,18, diz que Jesus é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Gente, nós aprendemos, lembra lá da aula dos sete fatos? E a gente aprendeu que Jesus, ele é Deus limitado num corpo. E essa limitação é consequência do amor de Deus por nós. Jesus veio a essa terra com uma missão: nos resgatar, nos religar com Deus. E aí, a gente aprendeu lá na primeira aula que o alvo do homem, o alvo da nossa vida é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Deus. E olha só, imagine aí, Jesus, que é Deus, limitado no corpo, à medida que as pessoas fossem conhecendo a Jesus, se entregando a Jesus, seria impossível ele ter um relacionamento íntimo com cada pessoa, não é? Eu não consigo estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você também não. Você não consegue trabalhar e ficar em casa dormindo, né? Ou tu fica em casa dormindo, ou você vai trabalhar. E Jesus também. Ele não poderia ter um relacionamento com cada pessoa, limitado a um corpo. Foi por isso que depois que ele ressuscitou, antes dele voltar aos céus, ele falou sobre o Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia em João 14, 15. João 14, 15. E a gente vai entender o porquê que Deus enviou o Espírito Santo. Vamos lá. Olha só o que fala no versículo 16. João 14, 15 e 16. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Aí vai lá para o versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo. É por isso que quando eu e você, nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus vem morar em nós. É só assim que podemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Lembra lá do exercício da consciência da presença de Deus? Quando a gente acordava, já falava com Deus, a gente elogiava a Deus, a gente perguntava aquilo que Deus quer nos ensinar. É isso. Jesus enviou esse Espírito para ter uma comunhão com nós, para que a gente pudesse ter um relacionamento íntimo, para que Deus pudesse ter um relacionamento íntimo com você, comigo. Foi por isso que o Espírito Santo foi enviado. E na aula de hoje, a gente vai aprender que igreja é a reunião de todas as pessoas que são portadoras desse Espírito. Então, a gente observa agora que Deus, ele deixa de habitar em apenas um só corpo, que é em Jesus, para habitar em vários corpos. Agora, já não é só uma representação de Deus que nós temos na terra, são vários, de todo aquele que aceitou o sacrifício que Jesus fez na cruz e decidiu viver por ele e viver uma vida baseada no que ele quer. Todas essas pessoas juntas, como a Simone falou, formam a igreja. A igreja é a moradia de Deus na terra. O Espírito Santo, ele só habita em uma igreja à medida que ele habita em cada indivíduo daquela igreja. Então, a igreja ela é uma reunião de todos aqueles que decidiram entregar a sua vida e que agora são habitados pelo Espírito Santo. A igreja em si, o templo, ele não é a morada do Espírito Santo, mas quando dentro dela está pessoas que são portadoras do Espírito Santo, isso forma uma igreja, isso forma um corpo unido. E Deus, ele tem uma razão para existir a igreja, para que nós formássemos um corpo só. Você não pode ser uma igreja sozinho.
Você precisa de pessoas para lhe incentivar, pessoas para lhe ajudar, pessoas a lhe encorajar a se manter firme. Porque às vezes é muito difícil. Você quer viver de acordo com os princípios de Deus, mas você precisa também que outras pessoas lhe ajudem, lhe incentivem, lhe ensinem algumas coisas que talvez você não consiga entender. E foi por isso que Deus deixou isso estabelecido, que nós precisávamos nos reunir para formar essa igreja. E a partir dessa reunião, dessa comunhão como igreja, é que nós conseguimos revelar o poder de Deus. Porque é através de nós como igreja que a gente consegue amar, consegue exortar, consegue encorajar uns aos outros, porque foi para isso que Deus nos uniu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 João 4:12. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, que ele fala assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Gente, preste atenção nesse versículo, ele é muito importante para a aula de hoje. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como igreja, nos reunindo, a gente consegue mostrar para as pessoas o amor de Deus. A gente consegue revelar Deus através da nossa vida. É por isso que Deus quer uma igreja forte, uma igreja unida, que contribui uns com os outros, que valoriza cada membro, que valoriza a função que cada um tem dentro desse corpo. E aí, para você que fala assim, não, mas não precisa disso, não. Não precisa se reunir, não, como igreja. Eu sou a própria igreja. Eu sou a igreja sozinho aqui na minha casa. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 10:25, para a gente saber o que Deus fala sobre isso. Abre lá, só volta um pouquinho da sua Bíblia de 1 João. Hebreus 10:25. Fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente não está bem, que a gente sente que as coisas estão meio que desabando ao nosso redor, é com a igreja que a gente vai se incentivar. E Deus sabia disso. E por isso que ele falou, não deixem de se reunir como igreja. E é por isso que hoje a gente está aqui com vocês também. Mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente considera, assim, muito difícil. Estamos tomando todas as precauções, mas a gente entende que só de a gente estar aqui, a gente já está se reunindo como igreja. A gente já está tentando manter o mesmo pensamento, porque Deus valoriza muito isso. E ele fala muito mais sobre isso na sua palavra. Tem um versículo que fala que quem se isola de todo o resto é tolo. Então, ele valoriza a união, ele valoriza que todos estejamos juntos. E eu queria dar um exemplo para você. Se eu quisesse fazer um churrasco na minha casa, por exemplo, né? Todo mundo gosta de um churrasco, principalmente no domingo, né? E aí eu vou fazer um churrasco, eu vou colocar lá o carvão para pegar fogo. Eu tenho que deixar um tempo lá, abanando, né? Ajeitando tudo. E se em algum momento eu pego uma brasa daquela e separo do resto, você acha que aquela brasa que eu separei, ela vai continuar acesa por muito tempo? Não, né? É claro que não. Porque ela vai estar afastada daquele todo. E assim somos nós. Nós somos uma brasa juntos. E quando um é tirado, a brasa apaga. Porque sozinho a gente não consegue. A igreja é o local onde todos se juntam e se ajudam para permanecer firmes em Deus. Isso mesmo. A igreja é um corpo. E como todo corpo, ele tem os membros, o tronco e a cabeça. E quem é essa cabeça? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. É ele que vai dar os comandos. A cabeça tem com função dar os comandos, dar as ordens para todo o corpo para ele exercer uma certa função. E nós somos esse corpo que vai fazer o trabalho de Deus aqui na terra. Que, por sinal, esse trabalho não é uma obrigação, isso é um privilégio que Deus nos dá.
porque na Bíblia fala que até os anjos queriam fazer esse trabalho, e nós temos esse privilégio. E esse corpo, ele tem funções muito importantes, de contribuir com coisas importantes, de nos ajudar, de se alegrar. E tudo que há no corpo, ele tem um propósito, não é verdade? Os seus dedos não têm um propósito, as suas mãos, a sua unha não tem um propósito. Então, tudo que está no corpo, ele tem um propósito, sim. Tudo é importante. Deus não criou nada à toa em você. E na mesma coisa, é no corpo de Cristo, que é a igreja. Por exemplo, e o corpo também, ele se alegra e se entristece junto. Ele se alegra junto e sofre junto. Por exemplo, eu tenho um exemplo para você. Você está na sua casa, está fazendo aquela faxina geral. E aí, de repente, você está andando e bate o seu dedo mindinho naquela quina do armário. Cara, essa é uma dor, assim, eu acho que se aproxima da dor do parto, ó, porque é muito ruim essa dor. Dói demais, cara. Então, e quem sofre é todo o seu corpo. Você fica louco, porque você fica desorientado. Mas é porque o seu corpo está sofrendo também. Da mesma forma, quando você come aquele bolo de chocolate que se derrama caldas, o seu corpo também se alegra muito. Então, essa é a função do corpo, se alegrar e se ajudar. Da mesma forma, a igreja. Nós, em igreja, estamos juntos para se alegrar e sofrer junto. Então, não tire isso da sua cabeça, que o problema não é só seu. O problema não é só seu. Se você decidiu entregar sua vida para Cristo e fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida, e decidiu habitar numa igreja, frequentar uma igreja, e ser um corpo, ser parte desse corpo, o problema não é só seu. Então, nós vamos procurar ajudar você. Você também vai poder ajudar outras pessoas em suas dificuldades, vai se alegrar com ela também, nas suas alegrias, e você vai estar sendo parte desse corpo. Nós também, isso tudo a gente faz coletivamente e individualmente. Nós aprendemos junto. Aqui também, como nessa aula do Um com Deus, vocês estão aprendendo juntos. Nós também temos os seminários, as mensagens no culto. É uma forma de aprender junto, como um corpo. Mas também isso nós fazemos individualmente, quando está só você e Deus. Então, a igreja é muito bom para nos ajudarmos e para nos incentivarmos. Mas também isso não anula o que a gente tem que fazer com Deus, somente nós e Deus, que é ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Então, um corpo, ele vai estar junto, vai estar se alegrando junto e sofrendo junto. E é isso mesmo. Você aprendeu aí que a igreja não é esse prédio. Não é isso. A igreja é a reunião das pessoas portadoras do Espírito Santo. Eu e você. Isso é a igreja. Quando a gente se reúne, isso é a igreja. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estou lá na minha casa, aí eu chamo o Felipe, a Dandara, para comer alguma coisa lá em casa. Isso é igreja? Responda aí. Sim, isso é igreja. Não é a reunião de pessoas que são portadoras do Espírito Santo? Isso é igreja. Quando você se reúne com os outros cristãos, você é igreja. Ali é a igreja. E aí, a gente vai aprender quais são as 4 atividades essenciais que uma igreja de Cristo tem que ter. Lá no livro de Atos, abra aí sua Bíblia, Atos 2:42. Atos 2:42. A gente vai aprender essas 4 atividades que são essenciais para uma igreja de Cristo. Porque, assim, quando a igreja ela começou, ela estava nascendo, ela não era estruturada como uma igreja, como você sabe, como a igreja hoje, que tem bateria, que tem som, que tem slide, que tem um monte de coisa, né? Que tem projeção, Não era assim, gente, não era. Mas, à medida que ela foi evoluindo, né, foi surgindo várias coisas. Mas existem 4 atividades que são essenciais, que foi essencial lá para aquela igreja que nasceu há muito tempo e ela é essencial até hoje. Isso está lá em Atos 2:42. E fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Baseado nesse texto, nós vamos aprender agora quais são essas 4 atividades. Vamos lá para a primeira atividade, que é
Ensino dos apóstolos. E o que é ensino dos apóstolos? Gente, os primeiros cristãos, eles não tinham a Bíblia prontinha, como a gente tem hoje. Não, todo dia eles iam lá para o pátio do templo, se reunir com os apóstolos para ouvir a revelação de Deus. Hoje em dia, nós temos a palavra de Deus. Então, o ensino dos apóstolos é estudar a palavra de Deus. Tudo que Deus quer que a gente saiba, tudo que Deus quis revelar está aqui, ó, na Bíblia. Se você quer saber a revelação de Deus para a sua vida, olha, está aqui, está na Bíblia. Lembra lá do União de Pensamento? Como eu posso descobrir os pensamentos de Deus? Aqui, ó, na palavra dele. E ensino dos apóstolos é isso, é você estudar a palavra de Deus, é você meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus. E aqui na igreja, nós fazemos também o ensino dos apóstolos. Nós estudamos a Bíblia individual, que é através da meditação. Você aprendeu a meditar. Nós meditamos na palavra de Deus, cada um na sua casa, mas nós também aprendemos aqui através de um seminário bíblico que a gente chama de CENIB. Todo domingo, às 5 horas, acontece o CENIB. E durante essa pandemia, também está acontecendo online, mas está acontecendo o estudo do CENIB. Nós também temos o quê? O culto de domingo. Todo domingo, às 7h30, temos o culto. É a forma de a gente estudar a palavra juntos. E aí os jovens têm o culto dos jovens, que é no sábado, tem o culto dos teens. A gente estuda a palavra de Deus. Então, o ensino dos apóstolos é isso, é estudar a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou para a gente através da sua palavra. E a nossa segunda atividade essencial da igreja é a comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é amar, exortar, incentivar, ajudar e cobrar uns aos outros. É rir juntos e chorar juntos também. Para isso, a gente tem que se reunir. Jesus era Deus e também se reunia. Deus nos compara com o corpo e também com a família. Deus, ele considera muito importante a comunhão. Mesmo ele sendo Deus, ele ainda fazia comunhão. Ele ainda se reunia com seus irmãos. Porque lá a gente aprendemos lá na primeira aula, lembra? Que o que Deus quer com o ser humano é relacionamento. Ele nos criou para termos relação com ele e com as pessoas ao nosso redor. Aqui na igreja, a gente busca verdadeiramente incentivar essas atividades essenciais. E todo momento é um momento para comunhão. Se você já teve a oportunidade de vir aqui na igreja, você sabe que antes do culto, as pessoas estão em pé, conversando umas com as outras, e sentam, e riem, e brincam junto. Isso também faz parte da comunhão. A gente também faz comunhão quando a gente vem para os ministérios. No Ministério de Limpeza, gente, primeiro a gente não paga para as pessoas, né? A gente não paga para ninguém vir fazer nossa limpeza. É nós mesmos que fazemos. Então, você imagina só, advogado, médico, empresário, professores, faxineiros, vendedores, as pessoas das mais variadas profissões, com as mais variadas famílias, estão aqui juntos limpando, e a gente conversa, a gente brinca, está ali junto lavando o banheiro, e isso também é comunhão. O nosso pastor, quando termina o culto, o pastor ele não entra para uma sala silenciosa, para ali, né, ser um momento recluso. Não fecha uma cortina que acabou o espetáculo. Não, nosso pastor ele desce, conversa com as pessoas, a banda da nossa igreja está ali no meio de todo mundo, os cantores, nós somos todos iguais. Então, a gente valoriza muito essa questão da comunhão. E isso por quê? Porque lá na igreja primitiva, isso era algo que era muito importante. Não havia distinção entre um ou outro, se um era mais rico, se o outro tinha uma profissão desvalorizada. Isso não importa, todos somos um com o Senhor. E por isso temos que manter a comunhão uns com os outros. E além disso, a gente não consegue viver os mandamentos de Deus se nós estivermos isolados. Em Hebreus 3,13, diz que encorajem uns aos outros
todos os dias. E isso ele não está falando para você encorajar aquelas pessoas que são de fora da igreja. Sim, é importante você fazer isso, mas aqui nesse versículo, ele está falando dentro da igreja, para os seus irmãos em Cristo, para aquelas pessoas que estão tentando viver uma vida que agrada a Deus igual a você. Então, já pensou se você está vivendo isolado, longe de todo mundo, como é que você vai conseguir praticar esse mandamento? Impossível. E tem aquele outro versículo que eu falei para vocês já também, Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Sabe o que ele está dizendo? Não seja leso. Quem faz isso, quem se isola, ele está buscando apenas o que é para si. E ele está indo contra a sabedoria, contra a sensatez, contra aquilo que é realmente importante. A gente está percebendo nesse momento de quarentena que os relacionamentos, eles são muito importantes. Eu tenho certeza que se você está em casa respeitando essa quarentena, você está com muita saudade da sua família, você está com muita saudade dos seus amigos, porque isso para a gente é essencial. E essa saudade, essa vontade de estar perto tem que ser com a família de Cristo, principalmente. E aqui na nossa igreja, onde a gente mais pratica isso, como eu falei para vocês, a gente pratica isso em vários momentos, em comunhão com as pessoas. Mas onde isso é mais nítido e onde a gente busca praticar isso com mais firmeza é no GA, o grupo de amizade. Gente, o GA, ele é fantástico. Ali no GA é onde você conta as suas tristezas, as suas alegrias, é onde você faz aquele momento de confraternização, você come junto e você consegue conhecer mais das outras pessoas, saber sobre a vida da pessoa, se ela está triste, se ela está mal, orar pela vida dela, você falar sobre a sua também, pedir oração também. Então, esse essencial da comunhão é mais aplicado, especialmente nos grupos pequenos. O lema da nossa igreja é firmes na palavra e no amor. E no grupo de amizade é onde isso se concretiza também. Então, é muito importante que você tenha um grupo de amizade. Para você saber mais lá no finalzinho da aula a gente vai falar. Se você se interessou, você fala, professor, eu quero fazer parte de um grupo de amizade, a gente vai falar mais para você como é que você faz para fazer parte. Achou que eu estava esquecendo do nosso terceiro essencial. E o nosso terceiro essencial é o partir do pão. Você sabia que os maiores negócios, eles são fechados em restaurantes? Sabe por quê? Porque a comida, ela nos dá um prazer e uma satisfação e nos ajuda a pensar melhor. E é por isso que eles geralmente fecham grandes negócios em restaurantes. E, gente, como a comida nos dá prazer? Na verdade, quando você termina de almoçar, você não fica bem, você não se sente bem, satisfeito. E Deus sabe disso. E por isso que Ele nos criou assim. E você pode fazer essa refeição em vários locais, numa cantina, num restaurante, no piquenique, numa área de lazer, em vários locais. Você sabia que uma das últimas atividades de Jesus foi comer um peixe assado com os discípulos? Já pensou aquele peixe assado com aquela farinha? Comer aquele peixe assado com aquela farinha. Nessa última atividade, Jesus ele fez aquela exortação em Pedro. Uma outra passagem também, em Apocalipse 3:20, fala que quando Jesus bate, quando ele bate na porta, e se você abrir, ele vai entrar e ceiar com você. Mas será que Jesus estava com fome? Em tantos momentos ele fez isso, e será que ele só estava pensando na comida? Não. Sabe por que ele faz isso nesses momentos? Porque esses momentos de comunhão, de partir do pão, isso gera intimidade, gera um relacionamento profundo. Quando você está gostando de alguém, você está gostando ou da sua esposa, ou de uma namorada, de uma amiga que você quer que seja sua namorada, você não chama ela para sair num restaurante, em um momento especial? Por quê? Porque isso gera intimidade, gera aquela conversa. E fazer refeições juntos demonstra intimidade e crescimento profundo. Por isso que nós nos procuramos ao máximo fazer uma refeição juntos. Sempre depois do culto nós vamos para um lanchar juntos, conversar, brincar, porque nós queremos estar mais próximos, queremos estar mais íntimos. Gente, e isso demonstra muito amor.
Teve um jovem aqui da nossa igreja que ele, logo quando ele chegou na igreja, ele achou estranho, porque nós não bebíamos, não fumávamos, mas tínhamos uma alegria tão grande, brincando, conversando, comendo junto. Por quê? Porque isso mostrava o amor de Jesus através desse momento. Então, aproveitando esse banquete maravilhoso, eu queria chamar aqui a Simone e a Dandara para compartilhar esse alimento muito legal. Vem você também, pode vir. E essa é a terceira atividade da igreja, o partir do pão. E o quarto essencial da igreja é a oração. A gente já teve uma aula sobre isso, na verdade, se você assistiu essa aula, você já está craque no que é oração. Então, eu vou perguntar agora para você, e você vai responder aqui embaixo no chat. O que é oração? Vamos lá, rapidinho, rapidinho. O que é oração? Se você é um aluno top do Condeus, você já vai ter respondido aí já. Oração é conversar com Deus. Se você respondeu isso, é isso mesmo. Oração é simples, né? Oração é só você chegar e conversar com o seu pai, com o seu amigo, com o seu Criador. Mas é importante a gente frisar, assim como o Felipe falou lá no começo, sobre o estudar da palavra que a gente faz, não somente na igreja, mas sozinho também, a oração é isso. A oração também você faz ali sozinho, com Deus, mas Deus se agrada demais quando a gente também faz orações juntos. Gente, eu lembro de uma vez, a minha irmã, ela era bem mais nova, e a gente descobriu que ela estava com uma doença muito grave, uma doença no sangue, e ela estava internada, e nossa família ficou muito abalada, e eu vim para a igreja, né? Minha mãe tinha ido com ela para o hospital, e eu lembro que o pastor falou assim, olha, a gente vai orar agora por uma jovem que está doente, contou sobre ela, e pediu para toda a igreja se ajoelhar. Toda a igreja se ajoelhou e a gente teve um momento de oração com Deus, pedindo pela vida dela. Gente, aquilo foi incrível, porque eu estava orando, a minha mãe estava orando, a minha família estava orando, todo mundo individualmente. Mas naquele momento, quando a nossa família em Cristo se ajoelhou todo mundo junto ali para orar, eu tenho certeza que Deus se alegrou, porque se o meu coração se alegrou de ver todas aquelas pessoas ali ajoelhadas, orando por um propósito, imagine Deus olhando para aquilo, falando, olha como os meus filhos se amam. Eles oram uns pelos outros. E é isso que Deus quer de nós. Esse é um dos essenciais importantes da igreja. Você orar com outras pessoas, você se reunir em grupos também para orar pela vida do outro, não só orar pelos seus interesses. Sim, é importante, Deus quer ouvir, mas Ele também quer ouvir você orando pelas outras pessoas, você orando por um amigo seu, porque isso agrada o coração de Deus. Isso mostra que o seu coração está cheio de amor, porque a oração é uma forma de você amar uns aos outros. Porque Deus nos chamou para viver em comunhão. E orando juntos é uma forma de a gente se relacionar com Ele, estando nos relacionando com nossos irmãos também. Então, olha, gente, que incrível é o poder da oração. Então, é muito importante você orar sozinho no seu quarto, só você e Deus, mas também é importante você praticar a oração com os seus irmãos. É isso aí, gente. Nós acabamos de aprender as 4 atividades essenciais da igreja, que está lá em Atos 2:42, que é ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Agora, eu falei para vocês que hoje é a nossa última aula, né? E passou tão rápido, né, gente? E na última aula a gente tem o quê? Prova. E adivinha? Vocês vão ter uma prova. No final dessa aula, aí na descrição do vídeo tem um link. Você vai lá e vai fazer a sua prova. Gente, a prova está muito fácil. E aí, como nós somos professores bacana com vocês, bem legais, nós vamos fazer uma revisão. A gente vai revisar tudo que a gente aprendeu até agora. Então, vamos lá? Olha aqui.
Vamos lá. Vocês aprenderam na primeira aula, lembra lá que nós falamos sobre o alvo do homem, aquele alvo que acerta em cheio, que é conhecer a Deus, e isso está lá em João 17,3, nós também aprendemos esse versículo. E aí, se cair na prova de vocês, o alvo do homem é o quê? É ser rico? É ser religioso? É ser feliz? Não, né? Você sabe que o alvo do homem é conhecer a Deus. E também a gente aprendeu sobre as 4 uniões. Você lembra disso? Gente, tem que lembrar. Então, vamos lá fazer o gesto para cada um? Faça aí comigo, porque isso é muito importante para a sua prova, que você tem isso na sua cabeça. Vamos lá. União de espírito. Muito bem. União de pensamento. União de propósito. E união de corpo. Isso mesmo. Eu vou fazer agora o gesto e você vai tentar botar aí embaixo no chat qual é a união. Beleza? União de... Qual é? Pensamento. Muito bem. União de... Propósito. União de... Espírito. Muito bem. Agora aqui... Com 1 é espírito, com 2 é corpo. Muito bem, isso mesmo. Vamos lá. E aí, depois que você aprendeu o alvo de Deus para a sua vida, você aprendeu as 4 uniões que nós vamos desenvolver com Deus, nós falamos sobre como eu posso ter união de espírito. E aí nós aprendemos sobre os 7 fatos. Aprendemos que o primeiro fato é que Deus criou o homem para amá-lo. Deus me criou e te criou para amar. E o segundo fato fala que o pecado separa o homem de Deus. O pecado nos separou de Deus. O terceiro fato fala que o amor de Deus, ele é persistente. E porque o amor de Deus por nós, ele é persistente, o quarto fato fala que Deus veio ao mundo em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo. O quinto fato nos ensina que Jesus morreu numa cruz para pagar a dívida do homem. Jesus, ele morreu para pagar a minha dívida e a sua dívida. O sexto fato fala que Jesus não permaneceu morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele destruiu a morte. Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dentre os mortos. E o sétimo fato, que é o passo que você tem que dar e o passo que eu tive que dar, que é: eu recebo o Espírito de Deus quando eu creio nos fatos e entrego a minha vida para Ele ser o Senhor e Salvador. De repente, lá na sua prova pode estar assim: eu recebo o quê quando eu creio nos fatos? O Espírito. Se você colocar Espírito, está errado. Que Espírito que você recebe? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Esses são os 7 fatos que a gente aprendeu. E nós aprendemos também a forma de demonstrar publicamente essa decisão, que é o batismo. O batismo, ele é um mandamento. Vou frisar bem essa parte. Ele é um mandamento, o primeiro mandamento que Deus nos dá para obedecer. É demonstrar publicamente que agora eu faço parte da família de Deus. E através do batismo a gente aprende que você desce as águas e sobe. E é uma demonstração que eu já fiz antes. Não é que eu vou aceitar Jesus agora. É uma demonstração que eu fiz antes. Eu aceitei Jesus e eu vou mostrar para todas as pessoas essa decisão que eu fiz. Beleza? E você lembra desse exercício que a gente fez aqui? Quem lembra aí? Foi muito legal, né? Teve algumas pessoas que mandaram mensagem para mim no WhatsApp falando sobre algumas experiências legais que tiveram. Então, vamos relembrar lá? Qual é esse primeiro exercício? É o bom dia. Muito bem. Esse é o bip. Lembra no seu celular o barulhinho, notificaçãozinha que chega? É o bip. A nossa terceira
O exercício da consciência da presença de Deus é o louvor, né? Quando a gente elogia a Deus, engrandece a Ele, é o louvor. E a nossa próxima é agradecimento. Você agradecer a Deus por alguma coisa maravilhosa que Ele fez, por algo que Ele deu para você, o ar, qualquer coisa do simples ao maior que Ele fez. E o próximo a gente chama esse exercício de quê? Disciplina, né? Quando Deus nos mostra ali através de alguma coisa difícil que acontece e a gente conseguir olhar aquela situação e ver a Deus. E o último, o boa noite. E agora eu queria que depois de ver todo esse aí, você colocasse aqui embaixo no chat 2, que mais marcou você, que você conseguiu praticar, que você viu Deus claramente. Coloque aí 2, só 2, para você relembrar. Isso vai ficar fixado na sua mente para você já fazer a prova. E depois que a gente aprendeu sobre o exercício da consciência da presença de Deus, nós falamos sobre a união de pensamento e falamos sobre a meditação, que é encher a mente com a palavra de Deus. Nós aprendemos que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Aprendemos que na Bíblia tem todos os pensamentos de Deus. Tudo que Deus quer que a gente saiba sobre Ele está na Bíblia. E aí nós aprendemos o modo de estudar a Bíblia, de internalizar as verdades de Deus, que é através da meditação. Aprendemos sobre os 5 passos da meditação. Você lembra quais são os 5 passos? Entender, memorizar, tirar a lição, fazer uma decisão e compartilhar com Deus. E depois que nós falamos sobre meditação, que é ouvir o que Deus está falando conosco, entender as verdades de Deus, nós falamos sobre oração. E oração é conversar com Deus. Oração é falar com Deus, é falar com o seu Pai, é falar com aquela pessoa que mais ama você, que é Deus. Então, se por um acaso, em algum lugar, tiver assim, o que é oração? Aí você já sabe, é conversar com Deus, é falar com Deus. Deus, Ele nos fala através da palavra dEle, através da Bíblia, mas também Ele nos ouve através da oração. E nós aprendemos uma coisa muito importante, foi uma aula muito legal, que a gente aprendeu sobre as 8 qualidades do caráter de Cristo. Você lembra? Vamos lá, vou falar rapidinho para você aí, dar uma relembrada. Pobre de espírito, o choro espiritual, fome e sede de justiça, mansidão, misericórdia, puro de coração, pacificador e perseguido pela causa da justiça. Se você assistiu essa aula e prestou bastante atenção, você lembra do que significa cada um desses, né? E aí agora eu quero fazer um jogo com vocês, de verdadeiro ou falso, sobre essa aula. E você vai colocar aí no chat, tá bom? Então fique bem atento que vai ser importante. Humildade é a submissão voluntária às autoridades que Ele colocou em nossas vidas. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso que é humildade, é a submissão voluntária, é isso que é humildade? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Próxima. Misericórdia é apenas sentir pena de alguém. Isso é misericórdia? É você olhar a pessoa ali passando fome e você, ai, poxa, que pena dessa pessoa. É isso? Misericórdia é isso? Verdadeiro ou falso? Falso. Misericórdia é amor em ação. Próximo. Fome e sede de justiça é fazer a justiça com as próprias mãos. É você ir lá e querer bater na pessoa. Isso é fome e sede de justiça? Falso. Isso é falso, irmãos. Isso é falso. Fome e sede de justiça é o profundo desejo de agradar a Deus. Última. É motivo de alegria sofrer perseguição por fazer o que é certo diante de Deus. É motivo de alegria? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Isso vai ser importante. Se você prestou atenção, fez essa atividade, você vai se dar muito bem na prova. E aí, na nossa última aula, nós aprendemos sobre o amor. João 13,35 fala que a forma da gente ser conhecido como seguidores de Jesus é o amor. Nós aprendemos várias formas
de como amar. E eu espero que você tenha amado uma pessoa essa semana, viu? Que era a sua tarefa da semana, era amar. A gente falou de várias maneiras bem práticas como que você pode amar. E amor, nós aprendemos que amor é decisão. Amor é dar a vida. E essa é a marca do cristão. A marca do cristão é o amor. E nessa última aula, nós aprendemos sobre a igreja. E aprendemos também que lá em Atos 2:42 existem 4 atividades que a igreja faz. Quais são essas atividades? Será que é o lazer, misericórdia, caridade? Não. As 4 atividades são ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Então não esqueça. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Gente, vocês viram quantas coisas a gente aprendeu em 5 semanas? Quantos assuntos Deus nos falou, nos ensinou. Nós aprendemos sobre o alvo de Deus para a nossa vida. Aprendemos sobre as 4 uniões que a gente vai desenvolver com Deus. União de espírito, união de pensamento, união de propósito, união de corpo. Nós aprendemos a como ter união de espírito. É naquele momento onde a gente entrega a nossa vida para Jesus, para Ele ser o Senhor e Salvador. Falamos sobre os 7 passos. Falamos sobre a forma de demonstrar isso publicamente, que é através do batismo. Nós aprendemos a como ter a consciência da presença de Deus na nossa vida. Aprendemos que o Espírito de Deus está com a gente 24 horas e Ele não nos abandona e Ele não nos deixa. Nós aprendemos sobre como internalizar as verdades de Deus através da meditação. Falamos sobre os 5 passos da meditação. Falamos sobre oração, que é conversar com Deus. E Deus, Ele fala conosco e nós podemos falar com Ele. Nós aprendemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. E o propósito dele é nos transformar, é nos deixar parecido com o caráter de Jesus. E aprendemos as 8 qualidades do caráter de Cristo. E nós aprendemos que a marca do cristão é o amor. E depois aprendemos que igreja, ela não é um prédio. Igreja são as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. É a reunião dessas pessoas. Aprendemos as 4 atividades essenciais que temos na igreja, que é o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Gente, esse foi o nosso curso de Um com Deus. Parabéns a você que chegou até aqui. E olha, preste atenção, que ainda tem mais uma coisa que você precisa fazer. Para você passar nesse curso e estar aprovado, você precisa fazer a nossa prova. Onde, professora? Aqui, ó, na descrição, você aperta aqui na descrição, que vai estar lá a sua prova e você vai responder o questionário. Não se preocupe. A revisão que nós fizemos hoje vai ajudar muito você a responder essa prova. Então, agora para você não esquecer depois, já entra lá, assim que a gente terminar o vídeo, já entra lá, faz a sua prova. Eu tenho certeza que você vai tirar 10. E aí você vai estar aprovado nesse curso top que nós tivemos nessas 5 semanas. E é importante frisar para vocês que o mínimo que você tem que tirar nessa prova é 6, tá bom? Então, faça com atenção lá direitinho para você pegar uma nota top. Foi uma alegria estar com você durante essas 5 semanas. Eu tenho certeza que você aprendeu muito e foi muito bom. Então, faça a sua prova. E outra coisa, você viu que no nosso curso nós não pregamos nenhuma placa de igreja. Nós ensinamos a você ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Mas se você, durante essas 5 semanas, decidiu fazer parte da nossa igreja, da NIB-NC, você pode entrar em contato comigo, com a Dandara, ou com o Felipe, ou com uma pessoa que está acompanhando você no curso, e elas vão lhe dar maiores informações. Tudo bem? Gente, parabéns porque você chegou até aqui, ao final dessas 5 semanas. Mas não vamos deixar de ter contato. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar pronto para responder para você. E até logo. Quando nós voltarmos, nós vamos se alegrar juntos no nosso culto de domingo.